Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fanny e eu fiquei um bom tempo sem gravar aqui, eu tô voltando a gravar, então peço que vocês, qualquer errinho que tiver aqui, vocês desconsiderem e peço também que desconsiderem a bagunça ali atrás do meu quarto, porque ele está em reforma, então não reparem. Mas se bem que falando pra vocês não reparar, aí é que vocês repararam. Mas enfim, gente, tô sem cenário, mas esse vídeo precisava ser gravado. Eu vou falar hoje sobre a minha rinomodelação definitiva que eu fiz, já tem mais ou menos uns 8 meses, eu acredito. Eu não sei, gente, eu sei que eu fiz no último dia de abril, no último dia. E, assim, foi uma experiência, assim, que mudou minha vida. E quando antes de eu fazer, eu procurava muitos vídeos, eu ficava aqui na internet procurando vídeos sobre a rinomodelação e me ajudou muito a tomar essa decisão, né, de fazer essa mini cirurgia, né, gente, não é uma cirurgia muito invasiva, não é aquela cirurgia complexa como a rinoplastia, mas eu quis trazer para vocês para poder compartilhar, porque ver vídeos quando eu estava pesquisando me ajudou demais e agora eu tô aqui para compartilhar a minha experiência. Lembrando que caso vocês queiram saber sobre valores, coisas assim, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Vocês podem me mandar mensagem de preferência lá no TikTok, que eu estou mais presente por lá. E aí eu falo, porque eu não acho tão ético ficar falando aqui de valores, né? Se nem elas gostam de passar os valores nas redes sociais. Então, para respeitar, quem tiver dúvida pode me mandar mensagem lá no meu direct que eu respondo vocês. Então, gente, vamos lá. Eu vou ver se eu encontro imagens, fotos e vou colocando para vocês imagens de como era meu nariz, de tudo, para que vocês consigam entender mais um pouquinho. Mas eu vim compartilhar tudo sobre a minha experiência. Então, gente, em primeiro lugar, o que incomodava no meu nariz? Eu tô olhando aqui, gente, a câmera tá aqui, mas eu fico tão desacostumada que às vezes eu tenho que olhar pra cá pra ver como eu tô. E aí eu fico meio perdida, né? Porque eu tô acostumada a gravar pro TikTok, pro Instagram, não pro YouTube. Então eu fico um pouco perdida na câmera horizontal. Então, gente, vamos pro que interessa. Eu sempre fui incomodada com meu nariz, porque meu nariz ele era assim. Sempre foi muito fininho aqui, sempre foi fininho, muito fino. Mas quando chegava aqui, ele ficava cheinho, ele virava uma bolinha. E aquilo me incomodava demais, porque meu nariz ele era desproporcional, fino, e chegava aqui, ficava maior, redondinho. E aquilo sempre me incomodou. Eu sou uma pessoa risonha, eu gosto de sorrir demais. Então, quando eu sorria, piorava. E eu não gostava do meu nariz, era uma insegurança muito grande pra mim. Pra piorar, eu tinha um desvio de septo. Então, esse desvio de septo, depois eu fui entender que era o desvio de septo, né? Tava fazendo meu nariz ficar tortinho. E eu não sabia que era, né? E eu via que meu nariz estava ficando tortinho assim. Eu vi em fotos e aquilo começou a me incomodar. Algo que eu não tinha, com o passar dos anos, foi aparecendo. Então o que já era ruim pra mim ficou bem pior, foi piorando. Porque meu nariz, ele era assim, cheinho embaixo, muito desproporcional. De perfil, ele era empinadinho, eu gostava dele de perfil. Ele sempre teve o dorso mais altinho, que eu gostava, mas não era proporcional. E a rinoplastia não era uma opção pra mim, porque eu tinha muito medo, e também é uma cirurgia muito cara, é uma cirurgia muito complexa. E eu nem pesquisava tanto sobre rinoplastia, né? Porque pra mim tava fora da minha realidade e eu conformei com aquilo, né, que meu nariz ia ser daquele jeito, eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era ficar corrigindo com maquiagem, mas que pra mim ficava muito artificial. Ficava legal numa foto, mas pessoalmente, assim, eu achava bem artificial. Até que um dia eu tava no Instagram, eu vi um perfil de uma médica e ela colocou ali que ela trabalhava com a rinomodelação estruturada, a rinomodelação definitiva, e aquilo me chamou a atenção.
Aí eu perguntei ela e ela me explicou. O valor que ela cobrava era R$ 3.000, na época tava ok. Não achei um valor salgado nem nada, fiquei bem interessada. Só que isso foi a primeira vez que eu vi falar sobre a rinomodelação, não estava tão falado como é agora, né? Hoje muita gente já sabe como funciona a rinomodelação. Nessa época não tinha tanta informação, né? Então eu fui pesquisar. Só que o perfil dessa médica me chamou a atenção, dessa cirurgiã dentista, né? Me chamou a atenção porque todas as fotos que ela tirava era sempre de lado. Ela nunca tirava uma foto que mostrava o resultado de frente. Era sempre de lado. E aquilo me deixou, assim, um pouco insegura. E aí eu fui pesquisar outros lugares, outras pessoas que faziam a técnica aqui na minha cidade. E aí eu fui descobri uma médica que fazia muito bem, uma cirurgiã dentista que ela fazia a técnica impecável, gostei bastante. Tinha as leves imperfeições, que assim, normal, nada é perfeito. Mas assim, era muito bom, o valor, pesquisei também, era um valor ok. Eu me lembro que quando eu pesquisei o valor era 5.000, então pra mim tava assim. Claro que não é pouco dinheiro, né? Mas assim, em vista da rinoplastia, era um valor ok. E nisso eu encontrei uma outra, né, nessa busca de médicas, né, que fizesse esse procedimento, cirurgiãs, dentista. E aí eu encontrei outra que cobrava 9.000 na época. Eu também gostei do trabalho dela, mas ainda não era aquele trabalho perfeito, não era aquele nariz que eu sonhava, que eu almejava. Mas eu continuei, né, definido. Eu falei, ou eu vou fazer com essa, que cobrava 5.000, ou eu vou fazer com essa que cobra 9, né? Mas 9.000 pra mim tava assim, na época tava muito além da minha realidade. Eu tinha que juntar bastante. E eu ficava namorando, gente, namorando os narizes. Eu perguntava pra uma, perguntava pra outra. E nisso, gente, eu fui pesquisando, até que eu conheci o perfil da médica que fez em mim, da cirurgiã que fez em mim. E assim, gente, o trabalho dela é impecável. Quando eu digo impecável, gente, eu nunca vi um nariz que ela fizesse que não fosse perfeito, sabe? E eu ficava, gente, no perfil dela do Instagram, todos os dias. Eu vou deixar o perfil dela aqui, que é a doutora Eusébia, que ela fez em mim. E, gente, foi em Belo Horizonte. E eu ficava ali no perfil dela direto, assim, olhando cada caso, sabe? Cada antes e depois que ela colocava. E eu ficava, quando vai ser minha vez, sabe? Só que nessa época eu trabalhava em casa, eu trabalhava por conta própria. Gente, minha dicção tá perfeita hoje, né? Mas eu trabalhava por conta própria em casa e era difícil pra mim, tava ainda fora da minha realidade o valor, não que fosse um valor exorbitante, mas pra minha realidade não dava. Como eu falei, quem quiser saber sobre valores, essas coisas assim, eu posso falar, mas é interessante que vocês procurem o perfil, porque eu não sei mais se é o mesmo valor, né? Eu sei que geralmente elas sempre fazem, né, tabelas, reajustes, então eu não sei exatamente o quanto que tá agora, no final do ano. Mas, gente, eu pesquisava muito, e eu ficava ali, eu já tinha colocado pra mim, eu não vou fazer com outra médica, não vou fazer com outra pessoa, com outra cirurgiã, se não for a doutora Eusébia. Eu já sabia que era com ela que eu queria fazer. Ela passava muita segurança, ela passava muita confiança. Os relatos, eu não vi um nariz torto, sabe? Todo o nariz ficava perfeito. E eu tava muito confiante mesmo, assim, de fazer. Nisso eu comecei a trabalhar e juntei o dinheiro lá pra poder fazer. E é isso que, gente, eu consegui fazer, marcar. Eu acredito que eu marquei com ela, foi em abril mesmo, no meio de abril. E aí, primeiro, quando você entra em contato com as assistentes, elas pedem para você mandar uma foto do seu nariz de frente, de perfil, e você sorrindo. E elas encaminham para a doutora Eusébia e ela fala. Mas aí, gente, fica cortando aqui, mas elas pedem, né, uma foto ali, a doutora
ela olha, né, o que precisa ser feito no seu nariz e ela explica tudo detalhado. E eu ficava, gente, eu acho que eu já perguntei sobre os valores umas 5 vezes. Eu não sei se chegou a 5 vezes, mas eu sei que eu sempre estava lá mandando mensagem para atendente da doutora, super educada, uma equipe extremamente brilhante, muito educada mesmo. E aí, gente, quando foi a data, eu perguntei para assistente dela, disse que eu queria fazer, aí tem 2 opções, né? Tinha 2 opções, ou ser paciente modelo ou não ser paciente modelo, né? O que que é? Todos os 2 métodos são feitos pela doutora Eusébia. E assim, até então, quando eu fiz, tá, gente? Isso eu tô falando de abril de 2025. Eu não sei como tá agora. Eu não sei como tá no momento que você está assistindo. Então é interessante, se você tiver interesse, procurar a equipe para saber. Mas todos os 2 métodos eram feitos pela doutora Eusébia. Não era por nenhuma outra pessoa ali da equipe, era feito pela doutora Eusébia. A diferença é que, num caso, quando você é paciente modelo, você aceita, você autoriza o uso da sua imagem para que ela coloque nas redes sociais, para estudos, né? Para estudos ali para dar curso. Então, quando você escolhe ser paciente modelo e ceder a sua imagem, o valor é mais barato. Quando você não quer ceder a sua imagem, aí eles cobram um valor um pouquinho a mais. Para mim não tinha problema nenhuma ser usado a minha imagem, então eu fiz como paciente modelo, né, com essa questão de ceder a imagem, mas feito pelo doutor Eusébia. E quando foi, eu marquei lá, eu deixei lá marcado, eu entrei em contato com a assistente e perguntei a ela me passou toda a lista de exames que precisava ser feito, eu precisava fazer exames. Esses exames é para ver como tá o seu sangue, como tá o seu rim, seu fígado, para ver se você tem problema de sangramento, né, de hemorragias. Eu sei que foi uns exames ali, né, que eu fiz de sangue, que ela pediu para fazer esse exame de sangue. E eu cheguei a comunicar com a assistente dela que eu tinha, porque ela faz uma pesquisa antes, né, uma análise antes, né, então nessa análise me perguntou se eu tomava algum remédio, se eu fazia algum acompanhamento. Aí eu falei coloquei lá que eu tinha ansiedade e já tive depressão. Então, no caso, por eu ter ansiedade, já ter tido um quadro de depressão, ela não pôde liberar antes que eu tivesse uma consulta com o psiquiatra e o psiquiatra liberasse. Por quê? Por que é necessário isso? Até nisso eu acho ela uma médica excelente. Porque se a pessoa vai fazer uma mudança, né, gente, uma mudança estética grande, e ele pode ser que tem períodos de inchaço, tem períodos ali que o nariz fica mais fininho, tem períodos que o nariz fica mais grossinho, muda realmente o seu rosto, né, assim, seu nariz fica mais fino, né, então às vezes a pessoa não tá tão acostumada, e se ela tem um problema ali com depressão, pode ser que afete mais a depressão, eu não sei, mas é necessário ter essa liberação para saber que aquilo não vai afetar a pessoa. E aí, no meu caso, eu fiz os exames, então o que é que eu gastei? Eu gastei com o psiquiatra, que não é toda pessoa que precisa fazer, não é todo profissional que faz isso, mas a doutora Eusébia, ela procura fazer o mais seguro possível. E aí eu fiz o exame, né, os exames, fiz a consulta com o psiquiatra, que deu tudo liberado, tudo certinho. E, no caso, tem os remédios, né, que você precisa comprar. E aí a assistente me passou a lista ali de remédios que eu precisava comprar e eu já comecei comprando. E aí, vamos agora pro dia do procedimento. O dia do procedimento, eles me falaram para comer antes, um pouco mais cedo, para não ficar com fome. E eu fiz na minha cidade mesmo, não foi distante, foi no centro de BH. E aí, gente, eu cheguei lá. Assim, a clínica é linda, é muito linda, você é muito bem recebido. Na hora de entrar é tão assim, é um ambiente tão limpo que antes de entrar você coloca tipo uma meia, assim, descartável, sabe, para poder entrar ali dentro.
pra não correr risco, né, de trazer bactérias da rua, nada do tipo. E aí, quando eu fui fazer, a assistente dela me pediu, me passou ali tudo pra assinar, tudo certinho, tudo que eu tava ok, tudo ali eu assinei. E a doutora Eusébia pediu pra eu entrar. Eu entrei, ela me explicou, gente, em detalhe. É um amor de pessoa. A doutora Eusébia, ela assim, ela passa uma tranquilidade, sabe? Uma tranquilidade imensa. Tanto que eu não tinha medo do meu nariz não ficar do jeito que eu queria, sabe? Eu confiei totalmente nela. E na hora que eu entrei, ela falou, olha, seu nariz vai ficar mais ou menos assim, o que você espera pro seu nariz? O que te incomoda? E ela já tinha visto as minhas fotos antes, né? Mas aí ela falou, o que te incomoda? E eu falei pra ela que meu nariz era mais redondinho, eu não gostava, e que ele tava tortinho por causa do desvio, né, de septo. E aí ela me explicou como que seria. Eu falei pra ela que eu não queria empinar meu nariz, porque eu já achava ele empinadinho, e ela concordou que não ficaria tão bonito se fosse tão empinado assim. E ela foi me explicando, falou que meu nariz ficaria muito bonito, ficaria muito harmônico. E depois ela me pediu licença, limpou, higienizou a sala de novo e depois me chamou. Na hora que ela foi fazer, fiquei só ela e a assistente dela. E ela me explicou tudo, coloca um aparelho ali para ir medindo a pressão sempre. Os exames estavam tudo ok. Ela faz também tipo um ultrassom para ver o nariz, sabe? Não é todo médico que faz isso, mas ela faz para ver como que tá o nariz, para saber se ele não é quebrado. E assim, completo, viu, gente? Completo. E aí ela vai me explicando tudo. Ela foi me explicando que ela ia aplicar a anestesia. E na hora da anestesia ela foi me explicando o que eu sentiria. E ela falou que o procedimento em si não doía, que ele era muito tranquilo mesmo. Então ele não causava dor, que a dor que eu sentiria era só por conta da anestesia. E eu vou ser sincera com vocês, gente, realmente a anestesia ela doeu muito. Eu não sei se varia de lugar para lugar, mas eu acho que dói para todo mundo, porque a região que aplica a anestesia, né, essas partes assim, ó, aplicou muito uma parte aqui, sabe, essas regiões do nariz toda, para poder realmente anestesiar e você não sentir, né, a dor. Então, realmente, na parte da anestesia doeu muito, eu senti muita dor. Mas depois, gente, não senti nada, sabe, eu não senti dor nenhuma. A única coisa que eu sentia era alguém mexendo ali, no meu nariz. Ela coloca tipo uma gaze em cima dos olhos, né, porque ela fica mexendo ali com os fios, pode cair nos olhos. E a única coisa que eu senti depois disso foi uma pressão. Eu sentia que tava mexendo e uma pressão no nariz, sabe, eu sentia como se não tivesse espaço no nariz para engolir. Mas isso foi no início, depois foi ficando mais tranquilo. Meu nariz foi um nariz fácil de moldar, não foi um nariz trabalhoso, porque eu não tinha aquele ossinho pra lixar nem nada. E era só mais a pontinha mesmo. E foi assim muito rápido. Ela falou pra mim que meu nariz seria rápido. E ela foi explicando. Ela falava, olha, agora eu vou fazer isso, qualquer coisa você fala. Se você for espirrar, você dá um sinal. E assim, ela sempre ia pedindo pra poder sinalizar ela e ia explicando. Gente, olha, não chegou a 1 hora, sabe? Foi muito rápido. E quando terminou, ela tirou as fotos e depois ela me deu um espelho pra olhar. Gente, naquele momento eu emocionei, eu fiquei muito emocionada porque eu vi o meu nariz exatamente do jeito que eu queria. E ela ainda falou pra mim, olha, esse não é o resultado final porque tá inchado. E eu pensei, poxa, esse é o meu nariz inchado. Imagina quando ele desinchar. Vai ficar mais fino que isso. E eu fiquei, gente, apaixonada. Ela me mostrou o né, o resultado imediato ali, né? Mas não era o resultado final. Gente, eu fiquei muito, muito apaixonada com meu nariz. Muito apaixonada mesmo. Eu fui a última que ela atendeu. E eles me deram atestado, porque meu trabalho não exigia esforço. E assim, gente, sinceramente, eu fui a última paciente, né? Voltando aqui, eu me perco um pouquinho, às vezes tentando me lembrar das situações. Eu fui a última paciente, então na hora que eu saí, ela coloca uma gaze por baixo do nariz. Então primeiro ela coloca o micropore,
coloca o micropore assim, coloca uma talazinha que esquenta com a água e molda no nariz. Então ela colocou, eu tava com a máscara, com o micropore, com essa tala. E depois eu fui lá na atendente, ela passou pra mim um cartãozinho que era todos os remédios que eu precisava tomar, o passo a passo, e falou pra mim como eu deveria fazer. E a doutora, assim que eu saí, ela já mandou pra mim, gente, tudo que eu precisava fazer, sabe? Assim que eu saí da sala dela, ela já mandou. E a assistente dela me deu um gelinho pra poder colocar. E eu pedi o Uber, tava com a minha família, e voltei pra casa. Foi super simples. Ela me passou um remédio pra tomar lá mesmo, pra eu tomar no consultório mesmo. E, se não me engano, eu precisei tomar outro quando eu cheguei em casa. E fiquei usando rifocina, fiquei limpando com o soro. Precisava limpar com o soro, trocar curativo. E assim, no primeiro dia sangra um pouquinho, então você tem que ficar trocando a gaze que fica embaixo. Você tem que dormir de barriga pra cima, um pouco elevada. Não pode comer alimentos quentes. Então eu fiquei comendo alimentos pastosos, tipo sopinha mais fria, sabe? E eu deitei de barriga pra cima, que é um pouco difícil pra mim. Mas assim, e fiquei usando o micropore. Eu fiquei, se não me engano, uns 3 dias com o micropore. Não, acho que eu fiquei mais tempo com o micropore. Acho que uma semana. Eu tinha os pontos, porque teve essa parte aqui também. E fiquei usando o micropore. Então, assim, no primeiro dia que sai o sangue, no segundo acho que já tinha parado. E eu tinha que ficar aplicando, né? De manhã eu aplicava o rifocina. E eu acho que eu passava a pomadinha, né? Bacetim, perto de onde estavam os pontos, se eu não me engano, porque minha memória é péssima. E eu fiquei fazendo isso durante uns dias. No quarto dia eu já voltei a trabalhar, então eu trabalho sentada, né? Então não teve problema. E atividade física, acho que foi um mês sem fazer atividade física. E a doutora pedia para entrar em contato depois de uma semana, depois um mês, depois 3 meses, depois 6 meses e depois, por último, 1 ano. Em cada vez, ela vai dando uma sugestão. Então, tem um vídeo ensinando como você deve fazer o curativo, tem um vídeo ensinando como você vai usar o micropore, e ela vai pedindo para você mandar vídeo para ela ir acompanhando. Os pontos não precisei voltar para tirar, os pontos eles caem, e na própria limpeza que você faz, ele vai caindo, então tinha os pontos por dentro. E, gente, sinceramente, não foi uma cirurgia complicada, foi super tranquilo, eu não tive limitações, não tive dores exageradas, mesmo quando passou a anestesia, não senti dor, foi super tranquilo. Quando eu penso nesse dia da minha cirurgia, eu falo que é um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu realizei meu sonho, fui muito bem tratada, meu nariz ficou exatamente o jeito que eu queria, ele ficou fininho. Ainda não deu 1 ano. Essa é uma cirurgia definitiva, então o nariz não volta ao que ele era. Ele é sustentado com fios e não volta ao que ele era. Ainda não deu 1 ano. O resultado definitivo é depois de 1 ano. Então, acontece de ter dia que ele acorda mais inchadinho, tem dia que ele fica mais fininho. Isso ela já falou que teria, né? Lá no contrato mesmo falava que tinha essas mudanças, né, de dia que fica mais fininho, dia que fica mais inchadinho, mas o inchadinho, gente, é um inchado assim, que você que percebe, as outras pessoas não vão perceber, as outras pessoas vão perceber o seu nariz fininho ali, mas você que percebe, não é aquele inchado que é demais, é algo só você que tá percebendo. E eu já fui liberada de usar o micropore, você tem que estar usando nos inícios, você fica, cada caso é um caso, vai muito da cartilagem. A minha cartilagem era média, então tem cartilagem fina, que eu acredito que tem que usar menos tempo, tem cartilagem grossa, que tem que usar mais tempo, a minha era média, e eu fiquei usando durante, se não me engano, uns 5 meses o micropore. Mas eu vou falar pra vocês, uma coisa que quem faz rinomodelação, acho que a grande maioria cria uma certa dependência pelo micropore. Mesmo eu estando liberada, eu não consigo dormir sem o micropore, porque eu gosto de dormir
com o micropore ele acorda fininho, então pra mim o inchaço ele diminui bastante. Não é todo dia que meu nariz tá inchado, mas eu acho que fica melhor. Eu comprei aquelas talas, sabe, que igual ela colocou em mim assim que eu fiz a cirurgia, que você esquenta na água e molda no nariz, e eu gostei muito, comprei lá na Shopee. E no final, gente, o remédio eu acho que eu fiquei tomando por 2 semanas. A pomadinha e o Rifocina eu fiquei um tempinho a mais. E hoje nada, gente. Hoje eu não preciso aplicar nada. Às vezes eu gosto de limpar meu nariz com soro fisiológico, porque eu sinto que ele fica um pouco seco. Mas isso não tem nada a ver com a rinomodelação. É uma coisa que eu já tinha antes. E ficou muito fininho. Eu tenho muito cuidado com o meu nariz, eu tenho muito cuidado pra não bater, eu tenho muito cuidado, assim, pra encostar nele, porque, gente, eu cuido muito, muito desse nariz. Porque foi a realização de um sonho. E reduzindo, se eu pudesse resumir, é que foi uma cirurgia super tranquila, não foi uma cirurgia que extremamente delicada, não foi uma cirurgia dolorosa, não foi uma cirurgia que eu tive um pós-doloroso, foi super tranquilo, depois de 4 dias eu já tava comendo normal, já tava deitando, eu procurava não deitar de barriga de lado, mas eu não conseguia ficar deitada de barriga pra cima, então eu arrumava um jeito que minha cabeça ficava pra frente, mas eu inclinava meio que o corpo pra poder conseguir dormir melhor. E o que eu gastei mais depois de tudo isso foi o micropore. A própria doutora ela indica o micropore, que é bem interessante, que não machuca o nariz, que não tem aquela cola, né, que fica grudada. Mas eu já usei depois disso, eu já usei de várias marcas. Até hoje eu compro bastante micropore, como eu falei pra vocês, eu criei uma certa dependência, porque eu acho que o nariz fica mais fininho, né, no caso ele controla o inchaço. E, gente, acho que é essa a minha experiência. Como eu falei, tô tentando resumir aqui, mas é um pouco difícil. Mas, se eu pudesse dizer, é que é uma cirurgia super tranquila, não doeu, o pós foi tranquilo. A única coisa que eu sou honesta pra falar pra vocês que doeu foi a anestesia. Mas, assim, geralmente a anestesia, em tudo que a gente faz é o que dói. E o que doeu mesmo foi a anestesia. Depois que eu saí foi super tranquilo, voltei pra casa, não tive dificuldade pra dormir, não senti nada, gente. No meu caso foi super tranquilo. A doutora Eusébia me passou muita confiança. O meu nariz ficou perfeito, gente, do jeito que eu queria. Assim, ficou muito fininho, muito fininho. Eu imaginava que fosse ficar fino, mas não tão fino como ficou. Ficou muito, muito fininho. Eu vou tentar de lado, eu amei. Amei ele de frente, amei ele de lado. Quando eu sorrio, eu posso sorrir, eu posso dar aquele sorrisão que ele fica super bonito. Não trava, tá, o sorriso, não é uma cirurgia que trava o sorriso. Fica travado no início, tá? Ela coloca alguns pontos no nariz, assim, perto da boca, pra travar o sorriso, pra que você não dê aquele sorriso muito grande. E nem pode ficar sorrindo muito, mas depois eles vão soltando. E depois disso não fica travado, depois disso é só alegria. E eu gostei bastante. Como eu falei, gente, eu sei que pode ter dúvidas, eu não sei se eu consegui ser tão clara aqui, porque tá sendo meu primeiro vídeo aqui, depois de muito tempo. Eu vou, como eu falei pra vocês, vocês podem me mandar ali perguntas no meu direct das minhas redes sociais, ou podem deixar aqui também nos comentários. Vocês deixarem aqui nos comentários, eu vou tentar ler e responder todas vocês, tá bom? Só em questão de valores, essas coisas assim, que eu vou responder no direct. Espero muito que vocês tenham gostado, e eu volto aqui pra trazer mais vídeo pra vocês. Tchau, tchau, gente!